Ressuscitar uma obra clássica promete mais do que apenas ser a reescrita de uma história e que também seja mais além do que ser promissora. Existe algo a mais, por como já fomos informados pelo roteirista do novo filme da franquia Jurássica, David Koepp, já anunciou que o Jurassic World Renascer, como o próprio nome já diz, os elementos clássicos estarão de volta de acordo com as regras integradas na saga. E hoje eu te contarei filmes e séries de ficção científica bem comuns, porém que revelam as qualidades e os seus defeitos dessa tentativa. Lançado em novembro de 2017 no Japão pela Toho Animations, dirigiram o primeiro filme do Godzilla em estilo de anime, na qual trouxe uma realidade alternativa em que o Godzilla se tornou tão implacável e overpowered que quase extinguiu toda a humanidade, optando pela única alternativa possível: abandonar a Terra e viver em um outro planeta habitável. A premissa do filme parecia muito interessante. Era um campo que a franquia nunca tinha explorado antes, um futuro em que a humanidade perdeu a guerra e teríamos mais um lado sombrio dessa realidade. Porém, infelizmente, acabou sendo um tiro pela culatra. O que fez desmoronar quase toda essa história é o fato que foi justamente esse retorno dos monstros icônicos da saga. Tivemos vários kaijus, desde Rodan, Anguirus, Ghidorah, até o Mechagodzilla e outros kaijus que pertencem a filmes solos. No entanto, todos eles foram cortados das piores formas possíveis. Por exemplo, no banner do filme Godzilla, A Cidade no Limiar da Batalha, o Mechagodzilla tem sua aparição no fundo, dando a entender ao espectador em que finalmente será entregue uma sequência digna de Godzilla. Mas não, pelo contrário, não mudou nada. Na aparição do Void Ghidorah, é pior ainda. Seu tempo de tela é apenas absorvendo a energia nuclear do Godzilla Earth, enquanto o resto da narrativa se concentra em criticar as atitudes do fanatismo religioso, que é até um bom ponto, e esse vira o centro filosófico todo estereotipado. Se não fosse por isso, ele não consegue ser autêntico o suficiente com o ingrediente principal da franquia: monstros gigantes se enfrentando. O que deu para perceber durante a narrativa é que essa trilogia tentou trabalhar com a mesma fórmula executada no Shin Gojira, com estratégias militares, um protagonista vingativo, um clima melancólico e a mediocridade humana, mesclado com um mundo completamente fictício, mas que até então não oferece essa profundidade. Isso só funciona com o Shin Gojira por superar essa barreira entre a ficção e o real, por juntar seus conceitos de acordo com a realidade. Então a trilogia do Godzilla, Planeta dos Monstros, são os filmes mais arrastados da franquia, teve um papel importante em introduzir pela primeira vez desse século a essência dos kaijus clássicos, sem contar que teve os novos fãs recorrentes que começaram a conhecer o Godzilla com o lançamento do filme de Godzilla em 2014. E quem pelo menos esperava em ser cativado pela presença dos velhos tempos, não poderia deixar de lado o Godzilla Ponto Singular. Lançado em junho de 2021 na Netflix, é o terceiro anime do Godzilla que estreia uma série japonesa de 13 episódios, onde essa série é dedicada a homenagear aos mais de 65 anos de história do Godzilla, sendo que no início até o fim é super carregado das mais diversas referências possíveis. As qualidades dessa série são os kaijus. Agora eles possuem novas habilidades e novas características que foram fundidas de outros kaijus, deixando eles com um design tão único que essas modificações lembram dos originais, mas que emitem um diferencial. Já as animações, a ambientação e enquadramento estarem sim dentro dos padrões da tradição do Godzilla. Qualidade é melhor que quantidade. Falando nos kaijus, em destaque, temos o símbolo principal. O Godzilla Ultima é uma junção desses dois últimos Godzilla de 2016 e 2017, formado com as individualidades do Shin Gojira, evoluindo até atingir sua forma suprema, sendo elas, a primeira forma, o Godzilla Quatlis, que é inspirado no titanossauro do filme O Terror de Mechagodzilla de 1975, a segunda forma,
é o Godzilla Anfíbia, inspirado no Vermin, o Inacreditável, de 1958. A terceira fase é o Godzilla Terrestre, inspirado no Gorossauro, do filme King Kong Escapes, de 1967. A segunda já habilidade se assemelha mais ao Godzilla Earth, que é a capacidade de terraformação, sendo capaz de modificar todo o ambiente ao seu redor graças às propriedades da poeira vermelha. Apesar de que a lore da série ser muito complexa sobre os arquétipos e a origem desses cajus, se torna um dos defeitos da série, onde ela se esforça para dar sentido à explicação sobre a natureza do ponto singular. Então, na minha opinião, sobre a premissa dessa ciência, ela é mediana. Na minha opinião, desenvolver esse lado da ciência chama a minha atenção, mas devido ao nível de complexidade, sacrifica muito tempo de tela para enfatizar todos esses aspectos científicos. E o tempo de tela que os cajus exercem na série entrega uma animação de qualidade satisfatória, que contribui em uns 2/4 do conteúdo, tornando as lutas mais dinâmicas e entretidas. Até onde eu pude pesquisar, esse é o único filme de monstros gigantes em que retrata um desenvolvimento de personagem no relacionamento de pai e filha. Não só abordando a ideia da paternidade, como inclusive as questões familiares, que é indicado para toda a família. Além da maneira como o protagonista Ken Sato começa a amadurecer e organizar sua vida pessoal e profissional, graças ao apoio emocional, auxiliando no suporte, é quando ele virou Ultraman, e o seu nível de estresse pode ser percebido ao longo da trama. No início, ele não conseguia controlar seus ressentimentos, ele conseguiu controlar suas emoções. Ou seja, através dessas cenas de ação, humor e emoção, não descreve uma mudança radical, mas uma mudança afetiva. Por mais que esse filme não promova muitas cenas de conflito, já que a produção visual e a equipe de animação desse filme sejam incrivelmente belíssimas e talentosas, produzindo gráficos exuberantes, o filme utiliza a seu favor essa ferramenta para expressar situações específicas, desde um clima sentimental até deixar essas condições com um tom de melancolia. E com dedicação honesta, em Ultraman A Ascensão, nenhum dos personagens humanos são desperdiçados. Todos são, na verdade, valorizados. O vilão desse filme não é um típico vilão genérico. O Dr. Onda é desenvolvido por meio de razões compreensíveis e partindo de sua personalidade altruísta, se portando com as necessidades de seu capitão, o Aoshima, e como ele lida com a perda de suas entes queridas, oferece essa profundidade, fazendo ser cativado por estar cumprindo seu dever e não ser odiado por motivações genéricas. Essa é uma série lançada em setembro de 2023 na Netflix. Um outro retorno ao clássico que, diferente da saga do Godzilla, dirigido pela Toho, ter tido sucesso, a franquia da Gamera sofreu muita decadência por causa das narrativas extremamente fraquíssimas, feitas na era Showa, que não geraram metas necessárias nas bilheterias para dar sequência tão cedo. E graças à trilogia de filmes que formou a era Heisei, da década de 90, a franquia começou a criar sua própria identidade, sendo mais distinta das outras. A violência brutal em que os humanos são devorados vivos pelos cajus, pondo em destaque o Nêmesis de Gamera, os Gauls, e também descreverem uma história relativamente sombria. E depois de um curta-metragem da Gamera em 2015, sendo feito por CGI, mostrou uma oportunidade valiosa para a saga. Mais tarde, a franquia voltou com uma série de anime, toda animada, que ressuscita um dos símbolos memoráveis da saga, as crianças. O carisma é bastante predominante no relacionamento entre elas e com a Gamera, traz de volta essa essência da brutalidade e, novamente, tudo teve que ser sacrificado para explicar uma outra história complexa e que, novamente, tem seus defeitos por causa do fator humano, ser um problema muito crônico nesse gênero, que aqui se manifesta repetidamente. A partir do segundo episódio, o molde das tramas é sempre o mesmo. O
os garotos são levados a algum lugar pela fundação, o monstro emerge, a câmera aparece de repente e finaliza. Isso é repetido até o final da temporada, o que deixa a experiência cansativa, como se literalmente fosse uma maratona. Exceto pelo fato que as criações de novas adaptações dos 5 kaijus clássicos os deixaram tão convincentes que essas transformações drásticas já eram ao mesmo tempo inusitadas, mas que a saga precisaria algum dia. E mesmo que as lutas acompanhem essas repetições com a Gamera, elas têm uma animação fluida, diferente dos humanos que estão sempre em movimento estático, que chega a ser melhor em questão de criatividade, graças às habilidades e características inseridas exclusivamente para cada kaiju. Lançado em setembro de 2024, o filme Transformers: O Início é considerado um marco importante por ter reorganizado seus conceitos e na tentativa de recomeçar suas histórias, criadas na década de 80. Não que seja um prólogo qualquer, na verdade é antes da Guerra Civil, que se intensificou por toda a Cybertron, entre os Autobots e Decepticons, e antes da icônica rivalidade de Optimus Prime e Megatron. Sendo que uma das melhores decisões mais sensatas da saga foi a exclusão completa dos humanos, e também inclusive a criação de um roteiro que engloba principalmente o desenvolvimento estruturado de piadas e seriedade nos Transformers, e também explicando mais sobre a mitologia de Primus. Apesar dessas qualidades serem o foco principal da narrativa, quem na verdade se torna o centro das atenções é a amizade entre o Optimus Prime e Megatron, ou quero dizer, Orion Pax e D-16. Ambos foram mineradores e se conheceram durante a tirania oculta de Sentinel Prime. Sabemos que Optimus Prime e Megatron, juntos, eles refletem o dualismo, não só pelo fato de um ser um herói ou vilão, mas que no filme, as personalidades desses personagens podem ser comparadas a tal ponto de observar o quão precisamente opostos eles são quando se tornam líderes. Enquanto Orion Pax, sendo altruísta e liberalista, acredita que a unificação e cooperação seja o caminho para atingir a paz, para o D-16, ele prefere conquistar essa paz através do seu ódio insaciável e da força bruta. Só não retira o fato de ser uma ideia genérica, claro. Esse filme, lançado pela Torre em julho de 2016 no Japão, chamado Godzilla: O Ressurgimento, ou Shin Gojira, foi um retorno triunfante da franquia do Rei dos Monstros logo depois dos 10 anos desde que o filme de Godzilla Final War de 2004 foi lançado, que em seguida o novo filme americano de Godzilla adicionou uma ferramenta nos cinemas, o CGI, sendo considerado um dos melhores efeitos especiais na história do cinema, e que sem dúvida mostrou um potencial tão grande, tão potencial para a saga de kaijus, incluindo dinossauros, aliens e gêneros que compõem a ficção científica, fantasia e entre outros. No começo das produções, a Toho planejava usar nas filmagens um animatrônico, mas para ser fiel à tradição dos filmes clássicos, em que o ator sempre se fantasiava com um traje de kaiju, foi decidido adotar uma receita já produzida anteriormente em uma das antigas versões americanas da saga, o Godzilla de 98, nomeado popularmente pelos fãs como Ozilla, que misturou os efeitos práticos com a computação gráfica. E ao contrário das baixas avaliações e críticas recebidas do Zilla terem levado à ruína, os japoneses praticamente realizaram da maneira mais satisfatória e plausível ao original. Inclusive, para estabelecerem a pele do Shin Gojira, não apenas servindo para estimular a ideia de ser uma abominação, como foi baseado nos trajes emborrachados do Godzilla, da mesma maneira como a tradição e sua crítica social revividas procuram entregar ao espectador um cenário potencialmente real, pois o que preserva esses detalhes é como os humanos desse filme não serem decepcionantes.
mas serem coesos e coerentes. Afinal, esses padrões de humanos são comuns, porque eles simplesmente não conseguem transmitir um pingo de relevância na história, e quem acaba mais atrativo nessa ocasião são os monstros, ao invés de escutar extensos diálogos que podiam ser relativos. E é isso que esse filme consegue fazer uma ótima química, misturando as discussões dos humanos agindo com cautela em relação à existência do Shin Gojira e sua constante evolução, desenrola tanto uma realidade próxima de nós, quanto todos os momentos do Shin Gojira serem todos impactantes, mostrando cenas empolgantes até melancólicas. O que, por sinal, o filme deixa bem explícito o quão inferiores as armas atuais, mesmo que sejam avançadas e destrutivas, não derrotariam tamanha força descomunal, e que não haveria protocolo ou estratégia alguma preparado para lidar com esse tipo de ameaça. Então, qual seria a conclusão? Todas essas obras clássicas exercem uma função que, assim como a espiritualidade no empreendedorismo e como todo o filme deveria fazer, carrega a obrigação de trabalhar com o gênero de um determinado público-alvo, no objetivo de atender essas questões ausentes ou questões que realmente sejam relevantes. Nada relacionado com os lucros, e sim desenvolvendo nostalgia e aceitação. Outros exemplos recentes, fora da nossa comunidade, entre os jogos, temos Sonic Frontiers, Sonic Shadow Generations, filmes como Divertidamente 2, Robô Selvagem ou Gato de Botas 2, O Último Desejo, se preocuparam em amadurecer e transmitir tanto afeto quanto a sensibilidade em seus personagens, criando mais vida às suas atitudes e tornando-se os princípios éticos e morais na história. Já filmes que transformam os estilos de HQ dos anos 60 em gráficos cinematográficos, como o Homem-Aranha no Aranhaverso, as Tartarugas Ninja, Caos Mutante ou Ultraman, alcançam o foco no público-alvo que desperta esse sentimento nostálgico nos fãs antigos. E Jurassic World Renascer terá o dever de não ser perfeito, mas que no máximo seja aceito pela sua plateia, dessa maneira encontrando o seu lugar de pertencimento. Muito obrigado pela sua atenção, queridos e queridas, por terem assistido esse vídeo até o final com toda a paciência do mundo. Se inscrevam-se aqui nesse canal. Se vocês se inscreverem, não esqueça de ativar o sininho para vocês sempre serem notificados aqui sobre as novidades na comunidade do canal, ou alguns vídeos que, como já disse, daqui em diante vão ser vídeos de debates que vão para discutir sobre tanto as problemáticas da nossa comunidade quanto a mais além. Muito obrigado e nos vemos em breve.